Eu escolhi esse louvor, presbítero Mateus, por causa que teve aí, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, não vou falar o nome do programa, mas no programa aí do homem que tem o quadro Pra Quem Você Tira o Chapéu, tem um saxofonista lá, e teve um menino que ele é crente. Sim. E o saxofonista, ele era o jurado e falou que gostaria de ouvir o menino cantar outro tipo de música que não fosse do segmento gospel. Porque ele acha, não me lembro exatamente a palavra que ele colocou, mas como se fosse muito careta o cristão cantar só música gospel. Sim. No programa seguinte ele trouxe esse louvor. Foi forte, eu vi essa matéria também, eu vi esse vídeo aí, foi tremendo. Quebrou tudo, foi forte demais. Como diz, esse é o tapa que a gente tem que dar, claro que sentido figurado aí, um tapa na cara da sociedade. Sim. Porque nós temos que ser diferente, e um menino bem instruído pelos pais. Com certeza. Porque um menino com um timbre de voz excelente poderia muito bem estar aí no tal do sertanejo universitário, isso e aquilo, e continuando na igreja. Mas certamente os pais estão bem instruindo o menino e não pensando só no dinheiro, porque Deus é dono do ouro e da prata, mas vamos ser sinceros também que no meio secular a música traz muito mais dinheiro. Sim, exatamente. Então o pai poderia, não, meu filho, vamos por aqui, já tá aqui no programa aqui, todo mundo tá te vendo, o cara lá já quer te ver tocar a música do mundo, então vamos tocar a música do mundo. Aí o menino vem com um louvor desse, onde diz que nada vai dividir a adoração. Sim. Que a adoração dele é só de Deus. Então é forte, foi forte. Eu ainda não vi por inteiro o vídeo, eu vi só os pedaços no Facebook, mas dá pra ver a cara de ira do saxofonista. É a cara. Dá pra ver. O camarada ficou perturbado. Não, e incomoda. E é um tipo de louvor que realmente incomoda. Meus irmãos, vamos lá. Eu combinei aqui com o presbítero Mateus. Vou falar só rapidamente aqui um tema aqui que creio eu que quem já ouviu pouco já deve ter ouvido no mínimo umas 10 ministrações aí falando sobre Pedro, né? Forte demais. Já ouviu? Então vou ler aqui no livro de Lucas, capítulo 5. A partir do versículo 1 diz assim: Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão, ou seja, a Pedro. Só até aí, irmãos. Eu estava meditando nessa palavra ontem já, quando o pastor Ivo solicitou para vir. E faz tempo que eu fico pensando nessa palavra, por exemplo, Mateus, que tinha 2 barcos. Sim. E Jesus não chamou os 2, só chamou um. E muitas das vezes eu tenho a minha personalidade e eu trago com humildade o meu jeito de ser. Estou fazendo aula de bateria com o irmão Gessé e a minha intenção não é eu ser o baterista. A intenção é eu formar bateristas da igreja, entendeu? Sim. Eu não quero ser o cara ali da igreja, eu quero formar os caras da igreja. Show. E quando Jesus chama Pedro, quem sabe o outro barco lá, o pessoal, poxa, mas só chamou ele. E vai Pedro. É porque o propósito da vez era para Pedro. Terrível. E vai lá. Só que às vezes Deus te chama agora para você abençoar depois. É verdade, rapaz. Porque vai Pedro lá e o outro barco não. Jesus abençoa Pedro e os demais. E a benção foi tanta que ele teve que, viu outra galera pescando lá também. Chega aí, vamos pegar os peixes aqui, que a Bíblia vai dizer que o barco, a rede tinha tanto peixe que o barco estava quase indo a pique. Então ele teve que dividir a benção. Então, irmãos, não pensa que quem está no momento na igreja fazendo deveria ser tua vez, porque tua vez vai chegar na hora certa. Deus vai te chamar. Tem um momento exato, irmãos. O Neemias, ele não foi chamado. Tem muitas vezes que eu escuto as pessoas pregar, só que a Bíblia não fala que ele foi chamado. Sim. Ele estava servindo o povo, o rei viu o semblante de Neemias, aí perguntou por que ele estava daquela maneira. Aí Neemias explicou a situação do povo dele.
Então ele se sentiu a dor, ele se condoeu-se pela situação que o povo dele estava, entristeceu ele, aí Deus falou, poxa, esse cidadão é diferente, então vai lá então fazer a grande obra. Aleluia. Então para você que está se preparando, vai chegar a tua vez igual Neemias. A vez de Neemias chegou, o povo dele estava precisando, Deus pegou, então vai lá através do rei, liberou, ele falou, rei, eu preciso disso, preciso daquilo, não, vai lá meu filho, depois você volta para trabalhar, você é um cidadão exemplar, né? Da minha presença. Mesmo, forte demais. Então, presbítero e os demais ouvintes, o momento chega. Eu estava até falando com o presbítero Mateus quando ele chegou, que hoje à tarde o Facebook me fez uma lembrança lá de 2016, irmãos, quando eu chamei o presbítero Mateus. Na época eu não me lembro se ele estava como cooperador. Tava de auxiliar de cooperador, inventaram um cargo que nem existia. Pois é. Misericórdia. E inventaram um cargo para te dar honra. É verdade. E quando eu chamei, irmãos, em 2016, até 2020, 6 anos atrás. Várias... 2016, isso mesmo. Várias pessoas, não falo isso com alegria, irmãos, várias pessoas da minha congregação foram contra eu ter chamado na época. Quantos anos você tinha, Matheus? Tinha 15 para 16 anos. Aí 15 para 16 anos, irmãos. Chamei o irmão Matheus para um culto de jovens na nossa congregação. Aí eu falei para as pessoas, se é culto de jovens e o jovem não pregar, ele vai pregar quando? Forte. E infelizmente, irmãos, muitas das pessoas que na época não queriam que o presbítero Matheus pregasse, hoje estão fora da igreja. E sexta-feira o presbítero Matheus foi chamado, acho que 2 horas e meia ou 3 no máximo antes do culto, para pegar num culto que tinha tema. E Deus, pela graça, usou bastante o presbítero Matheus. E usou por quê, irmão? Porque estuda a palavra, porque medita. Tem algumas pessoas que falam que a palavra é revelada, mas se você não estuda, Deus vai te revelar o quê? Exatamente, é o que a Bíblia diz, né? Jesus disse, o Espírito Santo vos fará lembrar. Só lembra daquilo que a gente estuda, não tem outra forma de lembrar aquilo que você não sabe. Exatamente, meus irmãos. Então, como o presbítero Matheus estava estudando, certamente já deve ter ministrado da palavra, foi benção, pregou no tema, falando assim dentro dos estudos da teologia, né? Discorreu no tema e chamado em cima da hora. Aí às vezes você chama o irmão ou a irmã na igreja para louvar. Não estou preparado. Meus irmãos, a Bíblia fala que a gente tem que andar sempre preparado. Né? Com certeza. É interessante que as pessoas sempre falam, não estou preparado. Poxa, mas se a pessoa está para adorar o Senhor, ele tem que estar preparado em todo tempo. A Bíblia mesmo diz que Jesus virá como um ladrão. Se a pessoa não estiver preparada, vai ser pegado de surpresa. E aí? Aí não tem pra onde correr, né? Aí se não está preparado com louvor, irmãos. 2015, 2016, pastor Ivo passou no corredor e falou, o irmão vai ler a palavra hoje, mas aquilo me deu um monte de tremedeira. Oh, glória! Aí eu falei, não, hoje não. Foi quase um ano para ele me dar uma oportunidade de novo. Meu Deus! E naquela vez um menino falou comigo, depois do culto, o menino não sabia de nada, ele falou, irmão Júlio, quando te der uma oportunidade, pega, aprenda a estar preparado. E depois daquela vez, sempre estamos. E toda vez que aparece campanha na igreja com tema, a gente estuda, prepara para o tema. Se precisar, a gente está à disposição. Para ministrar a ceia também não temos mais a dificuldade. Por quê? Porque, de acordo com o que eu fui estudando com o nosso pastor presidente, o nosso pastor local, a gente entende, irmãos, que a gente tem que andar preparado. Você tem que estar preparado para na hora que te chamar para louvar, tu louve. Se você toca, tu vai tocar. Se tu ministra, tu vai ministrar a palavra de Deus. Então, ande sempre preparado, porque a obra é grande. E Deus quer fazer a obra através da minha, da sua vida, através de todos, irmãos. Porque quando as pessoas chegam na igreja, muitos observam se a igreja está limpa. E se a igreja está limpa é porque o zelador, a pessoa ali que fica só para limpar a igreja, está limpando. Se tem água, se tem copo, é porque ali os diáconos, as diaconisas estão olhando sempre ali. Então cada um tem sua função. E na hora certa Deus usa cada um dentro do que está desordenado, está ordenado para fazer. Tem alguns que sobressaem mais. Eu sempre uso o exemplo do nosso pastor presidente, o pastor Joel. O homem, se precisar de ensinar, ele ensina. Se precisar de pregar, ele prega. Se precisar de tocar vários instrumentos, ele toca. Se precisar de ensinar os instrumentos, ele ensina. E teve uma vez que eu até brinquei com ele e falei, pastor, e Deus é terrível, Deus não te deu o dom de línguas, né? Os olhos dele chegam a brilhar, né? Meu Deus. E eu peço para Deus também, não sei se Deus vai me dar. Então, que possamos andar preparados, irmãos. Deus chamou ali o barco de Pedro, Pedro foi. Tem gente que mais para frente vai discorrer nas histórias.
embora a Bíblia fala, né, que ali Pedro afundou, mas eu sempre falo, Pedro, depois de Jesus, foi o único que andou sobre as águas. Sim, exatamente. Então não deixa ninguém te jogar para baixo, falar que você não fez isso, que você não fez aquilo, porque não existe nenhum mais na história da Bíblia e até hoje na história do mundo de outra pessoa que andou sobre as águas. Verdade. Realmente o interessante é que você tocando nesse assunto de andar sobre as águas, os outros discípulos não tomaram a mesma atitude que Pedro. Ah, mas Pedro afundou. Com certeza afundou, porém, ele andou sobre as águas. Interessante aqui é que você pode perceber, ele andou, sozinho ele afundou. Mas quando ele foi voltar, aleluia, quando ele foi voltar com Jesus, ele não afundou. Ele continua andando. Irmãos, o negócio é forte, entendeu? Aí tem gente que pula lá pra Jonas. Ah, mas Jonas fujão, Jonas fez isso. Irmãos, a situação lá da época de Nínive era terrível. Sim. O rei arrancava o couro das costas do povo que ousava ministrar sobre Deus, pendurava na entrada da cidade. Aí vem Jesus, vem Deus lá, vem Deus e fala, ó, tu vai lá. Aí o cara vai falar, eu? Logo eu? Eu sou um doido de lá, vou nada. Aí ele sai, vamos configurar assim, discorrer assim, sai da presença de Deus e até geograficamente o percurso que Jonas fez, ele foi parar no fundo. Sim, uma degradação, né? Só foi caindo, saiu da presença de Deus, irmãos, vai indo, vai afundando. Mas aí como o presbítero já falou aí, né, pegou na mão de Jesus. Não tem jeito, levanta pra cima, não afunda e aí, continua caminhando. Aí o Deus vem, dá horta ao grande peixe lá, leva Jonas de volta pra praia, cospe o bichão na areia lá. Aí vai ele de novo em Nínive, prega e a cidade inteira, 120 mil pessoas convertidas. Forte demais. Então, irmãos, a obra que Deus tem para fazer através da minha e da tua vida tem um momento certo, mas a gente tem que andar preparado, porque só eu e você que pode retardar, entendeu? Esse momento, ficar correndo, só vai demorando as coisas. Então, quanto mais a gente busca, a gente tá ali se preparando. Deus quer usar, irmãos. Deus quer usar eu, quer usar você, mas Ele quer que a gente esteja preparados aí, porque não tem como Ele colocar eu para dar um estudo numa convenção se eu não estudo a palavra. Como é que eu vou ministrar para presbíteros, obreiros, se eu não estou estudando, não estou preparando nada? Realmente. E tocando nesse assunto, interessante é que Paulo, quando ele instrui Timóteo, ele fala, ó, procura te mostrar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tendo que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E esses dias, tem mais ou menos 3 meses, eu falei, Jesus, eu tô falhando muito como presbítero, Pai. Meu Deus do céu. Principalmente na parte de orar. Antes, quando eu ainda estava como diácono, chegavam as pessoas e pediam pra orar, sabe? Sim. Nossa, mano. Eu ainda tenho esse jargão, irmãos, desculpa, o negócio de chamar de mano. Irmãos, eu botava a mão assim e falava mesmo no nome de Jesus. Aquela autoridade. A autoridade, parece que veio o presbitério, parece que eu dei uma murchada, mas a gente pela graça vai continuar buscando de Deus e Deus pela misericórdia há de usar. Porque a Bíblia fala que aos presbíteros impor as mãos. Sim. Presbítero. Realmente. E o interessante é que essa função podemos dizer que é o co-pastor da igreja, né? Que a responsabilidade também cai sobre os nossos ombros. Porque a Bíblia diz também que é os presbíteros que unge, não é qualquer função, é uma função muito elevada. Tá? Os presbíteros também é o cargo e a intenção de ensinar a palavra. Isso aí é forte demais. Ó, irmãos, e o negócio, a sintonia é gostosa, sabe? Já tô até com vontade aqui, eu já sei, de nós fazer esse programa e o presbítero Mateus dividir o microfone com a gente. Mas aí entra a questão de agenda, né? O presbítero Mateus tem a empresa dele no ramo de beleza, assim que eu posso falar, né? Isso mesmo. Tem um salão dele. Mas Deus é um Deus tremendo e Deus sabe todas as coisas. E a gente colocando aí os projetos na mão de Deus, quem sabe aí, presbítero Mateus, a gente tá dividindo. Sim, em nome de Jesus Cristo, vamos alinhar certinho isso aí pra cima. Irmãos, o momento certo, Deus vai te usar. Não fique agoniado. Eu particularmente, eu nunca tive pressa para ser usado por Deus. Eu tenho essa vontade tremenda, presbítero, do dom de línguas, sabe? Sim. Às vezes
pregadores falam: você que não é batizado com o Espírito Santo, vem cá na frente e receber o batismo. Só que o falar em línguas, irmãos, ele não é batismo com o Espírito Santo. Falar em línguas é dom, né, presbítero? Realmente, isso mesmo. Então, às vezes, até a própria igreja confunde. Falar no microfone é complicado, porque a gente tem pouco tempo para pensar uma palavra boa assim para não. Então, irmãos, o dom do Espírito Santo, o dom ali de falar em línguas, ele é um pouco associado com o batismo. Sim. Mas o dom do Espírito Santo não é o batismo, entendeu? Então, o dom é uma coisa, o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Inclusive, em Atos 2 ali, quando veio sobre eles, né? Sim. Falar em línguas. Mas o falar em línguas não quer dizer que é o batismo com o Espírito Santo. Então, tem aí... São similares, mas o fato de você não falar em línguas não quer dizer que tu não seja batizado com o Espírito Santo. Sim. Então, Deus veio ali, Jesus veio, chamou Pedro. Pedro teve a pesca abundante, como todos nós já sabemos ali. E vai discorrendo ali a história de Pedro. E uma curiosidade, que essa semana eu achei nas minhas anotações lá, quando fala ali que do galo cantar, que tu me negarás 3 vezes, e o pastor Joel ministrou um estudo e falou que o galo não era o galo. É verdade. O galo não era o galo porque naquela região não poderia criar galo, rapaz. E aí ele falou que tem aí uma semelhança, uma divergência aí, que talvez o galo seria o nome do cara que tocava a corneta. Já ouviu falar nisso, presidente? Já ouvi, sim. O interessante é que as pessoas falam: era um galo. Realmente, não era um galo. Isso aí, no caso, era o cidadão que estava apto para tocar aquela trombeta, no caso, né? E assim, o interessante é que as pessoas confundem muito isso, mas porque na questão de Israel ali, o galo era uma coisa imprópria para o povo de Israel, né? Era na lei deles, irmãos, na lei judaica, não podia criar aves lá, no caso, né? Aí interessante que eu tenho essa anotação, mas não me lembro dessa aula, rapaz, mas estava lá anotado. Aí eu fui ver, rapaz, mas o galo não era galo, mas essas coisas não é nem boa, já, assim, às vezes a gente falar, né, na igreja, já deixa, os irmãos já estão acostumados que o galo é galo. Estão acostumados que a galo é galo, Deixa o galo cantar. E Pedro negou, irmãos, Pedro negou a Jesus e, como os irmãos já sabem, negou 3 vezes, chorou amargamente. E depois Jesus vem e pergunta 3 vezes também: tu me amas, tu me amas e tu me amas. É claro que Jesus, na soberania de Deus, 100% homem, 100% Deus, sabia que Pedro amava ele. Mas mediante as situações da vida, irmãos, assim como Jonas teve medo, Pedro também teve medo, porque se com o mestre estava fazendo aquilo, é claro que era para cumprir as profecias. E Gênesis 3,15 lá também, que da mulher nasceria, que pisaria a cabeça da serpente. Mas ali humanamente, Pedro olhando assim: poxa, mas se está fazendo isso com o mestre, imagine comigo. Sim. Então, irmãos, às vezes a gente nega mesmo no dia a dia Jesus, mas o importante é a gente olhar para trás e saber o quanto a gente erra, o quanto que a gente está errando. E pedir misericórdia, porque é pela misericórdia de Deus que não vai deixar a gente traçar os mesmos caminhos que a gente traçava antigamente, quando não servia a Deus. Quando o presbítero Mateus pregou lá sexta-feira e deu um testemunho, eu vou falar, porque se ele falou lá, pode falar aqui também, que ele falou que ele estava no meio do mato, escondido para não... Sim, realmente estava escondido. Questão que a gente tinha feito algo, no caso a gente tinha feito um assalto, e na fuga uns rapazes foi para um lado, me abandonaram, eu fiquei escondido no mato, e a polícia para lá e para cá. Eu falei: rapaz, hoje eu vou morrer. Aí o interessante é que falei: Deus, se o Senhor me der essa oportunidade, eu largo tudo. E realmente, daquele dia em diante, eu larguei tudo. E um dia me chamaram para ir na igreja. Falou: vamos na igreja? Eu falei: vamos lá, vamos conhecer isso aí. Porque sempre passei na frente, falava: esse povo é louco, esse povo é maluco, eu nunca vou ser um desses. Eu zombava mesmo. Até então, num dia eu fui, no outro dia eu fui, no terceiro dia, no quarto dia eu já entreguei minha vida para Jesus e passou 1 mês e meio eu batizei. Ó, irmãos, uma coisa, desculpa, presbítero. Uma coisa que ele falou aqui, irmãos, ele passava na frente da igreja.
Só que quando ele passava, Jesus já estava olhando para ele faz tempo. Zaqueu era cobrador de imposto, era publicano, fazia o dever que era a ele incumbido, ficava na porta dos templos. Só que enquanto ele estava lá, Jesus já tinha passado e visto ele há muito tempo. E Jesus não viu o Zaqueu só naquele momento que ele subiu no alto da figueira. Jesus já via o Zaqueu há muito tempo já, só que aquele foi o dia do encontro de Jesus com o Zaqueu. Então o presbítero também da mesma maneira, ele estava vendo a igreja, só que Jesus já tinha visto ele faz tempo. É que chegou o dia e certamente debaixo de profecias e se tornou, irmãos, e vou te falar, para você que está ouvindo, se você tiver oportunidade, pode levar o presbítero Mateus para ministrar na tua igreja, que o menino está crescendo na graça e no conhecimento. Graças a Deus. E continue assim, presbítero. Amém. Na graça e no conhecimento e na humildade. Sim. E jamais, as situações da vida podem mudar. Nunca pediu. E jamais valores. Misericórdia. Porque eu vou falar, irmãos, o nosso pastor local, ele dá a oportunidade pra gente convidar. E tem pessoas que antes de perguntar o dia, pergunta sobre a oferta. Já pergunta quanto que vai pagar. Realmente. Eu tinha marcado uma menina e me arrependi. Eu fiquei 3 dias, falei, Jesus, vou desmarcar. Não era nem pra me ter marcado. Liguei e falei, minha irmã, desculpa, não era nem pra me ter agendado, mas eu já errei ter agendado a irmã. E só que a irmã, antes de perguntar a data, a irmã perguntou da oferta e falou que por menos de R$150 não vinha. Tá repreendido. Então eu entendo a irmã, eu não vou te criticar, mas eu vou desmarcar com a irmã. Peço perdão por ter agendado. Ela falou, porque a gente vai na igreja, as pessoas agem de má fé e deixam a gente no vento mesmo. Eu falei, irmã, mas entenda uma coisa. Eu respeito a tua opinião, mas entenda uma coisa. Se foi Jesus que te chamou, ele garante. Você pode ir onde você quiser. Deus vai prover. Nem que você venha de pé um dia, mas ele garante. Sim. Vá. Ela falou, irmão, a partir de hoje eu não saio de casa mais por menos de R$150. Já foi pra UTI 2 vezes, irmãos. Tá torta, Gessé, essa irmã. E ainda continua pedindo oferta. Que Deus venha ter misericórdia dela. Gessé, consegue colocar a gente o louvor? E quando a gente retornar, a gente vai voltar já com o presbítero Mateus ministrando a palavra ao teu coração. Em poucos segundos, ao ouvir uma canção, nós viajamos no tempo e traz boas recordações, momentos que marcaram nossa vida. E nesse momento agora nós vamos participar de um momento muito especial desse DVD, que é um popurrí de músicas que marcaram a nossa história, que fizeram parte da nossa conversão, fez parte até da minha vida, né? Fez parte da vida também, eu tenho certeza, da vida de todos vocês aqui, da maioria, digamos assim. Às vezes meu coração chora, vai chegando a noite e eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus. E quando chego, olho pro altar, vejo o pastor sentado, olhando para a igreja que está calada, vejo em seus olhos um olhar sofredor. Saudades da primeira igrejinha, que era pequena e apertadinha, e não existia luz pra clarear. Mas quando o pastor pregava, o céu se abria, a igreja orava e o poder caía, aquela que era a igreja de oração. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora
ovelhas no aprisco, eram 100 ovelhas que o amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma e triste chorou. As 99 deixou no aprisco e pelas montanhas a buscá-la foi. Encontrou gemendo, tremendo de frio, curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Divino companheiro no caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Pois tu dissipas de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Você canta comigo assim agora, ó. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. O mercado está vazio, seu trabalho já parou. O martelo dos obreiros, o barulho já cessou. Os ceifeiros lá no campo terminaram seu labor. Toda a terra está em suspense, é a volta do Senhor. O Rei está voltando, o Rei está voltando. A trombeta está soando, o meu nome a chamar. Sim, o Rei está voltando, o Rei está voltando. Aleluia, Ele vem me buscar. Meus irmãos, retornamos hoje com esses louvores abençoados aí. São os louvores que eu gosto, embora nem de idade, eu acho que eu não sou do tempo desse louvor, eu acho. Principalmente essa igreja pequena, é um louvor que eu gosto bastante. Irmãos, o presbítero Mateus vai trazer uma palavra agora para vocês de meditação. E peça ajuda ao Espírito Santo, você que está ouvindo essa mensagem, você que vai ouvir, para que aquilo que você não conseguir entender agora, que ele venha te dar o discernimento aí, que venha te mostrar aquilo que você não entendeu. Você pegue aí a palavra e leia de novo na tua casa. Mas não é só ler, irmãos, é examinar e meditar, né, presbítero? Sim. Então pode ficar à vontade aí, presbítero Mateus, aí para ministrar a palavra pra gente. Maravilha. Filipenses é uma palavra muito conhecida, é muito falada. Eu gosto muito dela, até mesmo hoje de manhã cedo eu postei ela no meu Instagram. Filipenses capítulo 1, versículo 6 diz assim: sendo confiante nisto mesmo, que aquele que começou a boa obra em vós há de realizá-la até o dia de Cristo Jesus. Interessante é que
nós estamos falando sobre a vida de algumas pessoas, no caso Pedro, Jonas. É que na vida deles teve um início. Não foi de qualquer jeito, de qualquer maneira que eles, como diz aí, não caiu de paraquedas no negócio. Eles teve um início, sua chamada, desde o começo até a consumação, no caso até onde eles puderam ir, teve uma história por trás disso. O interessante é que quando Paulo está escrevendo isso aqui, me chama a atenção, é que Paulo ele está afirmando que aquele que começou algo, ele não deixa pela metade. O interessante é que nós, o ser humano, eu gosto sempre de dizer isso aqui, o ser humano ele sempre começa algo e deixa pela metade. Às vezes nós começamos a estudar algo, paramos, deixamos pela metade. Às vezes nós começamos a fazer algo, paramos, deixamos pela metade e não concluímos aquilo que muitas das vezes nós começamos. Mas Deus ele é diferente. Por quê? Porque Deus ele usa de estratégia para aperfeiçoar aquilo que ele começa. Podemos dizer assim sobre Davi. Davi era pastor de ovelha, estava lá no campo cuidando das ovelhas do seu pai. O interessante é que aquelas ovelhas não eram nem tão dignas. No caso, eram as piores ovelhas que o pai dele tinha. E estava ali cuidando daquelas ovelhas. E o interessante é que o profeta vai até ele. Fala, olha, vai até a casa de Jessé e fala, ó, dentre um deles, eu quero conversar com um deles. E o interessante é que Jessé recebe o profeta Samuel, acha que é um daqueles filhos que estavam assentados dentro da sua casa. Irmãos, deixa eu só fazer um comentário. Desculpa, presbítero Matheus, o pessoal ali que tá com a gente na live, o Maicon de Almeida tá um pouquinho meio ruim. Se o presbítero Matheus também conseguir enxergar ali, presbítero, pode mandar uma saudação pros irmãos ali. É porque, irmãos, eu tava meio que fora, né? Então a gente tá desacostumado e acabei esquecendo de vocês, os ouvintes aí. Nosso pastor Ivo tá ali, minha esposa, que eu nem mandei um abraço pra minha esposa, que eu tô aqui é por causa dela. Ô, glória! Se não me engano, eu vi o irmão Valdivino ali também, presbítero Matheus, o Valdivino. Maravilha. Tá na nossa live ali também. E tem aqueles irmãos também, presbítero Matheus, que nos acompanham através do Instagram também. Sim. Tem ali, ó, Alex William. Ali, ó, conhecido teu ali, ó, mandando uma profeta, Deus abençoe o presbítero Alex, que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Pode ir falando ali, presbítero. Tem ali a irmã Andressa ali também em cima ali. Irmã Andressa, eu sempre menciono a irmã Andressa de um bolo de aniversário que a minha filha que ela fez. Eu nem tinha dinheiro, irmãos. A mulher fez um baita de um bolo. Na hora que eu perguntei quanto que era, ela falou que não era nada. Deus. Nunca vou esquecer, irmã Andressa. Deus abençoe a tua vida, a vida dos teus filhos, dos teus netos. Matheus Gilmar Machado. Ô Gilmar, homem do violão. Esse homem tem uma garganta ungida, meu Deus do céu. O irmão Gilmar, ele vai vir aqui tocar um violão quando estiver precisando de um pregador. E eu brinco com ele, ó, tem que ter profecia, se não tiver profecia não tem oferta. Aleluia. O Gilmar, ele prega e canta, que é uma barbaridade. Deus abençoe Gilmar. Gilmar é bem doidão, irmão. Esse Gilmar, ele tá com os corinhos de fogo também. O Gilmar, ele dá lugar. Tem ali, ó, o Christian. O Christian também, mandando uma salve. Deus abençoe em nome de Jesus. Olha ali, o meu presbítero David Kelvin. Meu presbítero não, meu pastor. Ô, glória. David Kelvin vai estar com a gente ministrando o nosso culto de jovens. O irmão Jessé também vai estar com a gente lá, presbítero Matheus. Maravilha. Já voltamos para tua palavra, presbítero. Soares, boa noite. Vou ficar mais fácil. Catarina Soares, boa noite, meu sobrinho. Ah, minha tia Catarina. Tia Catarina, eu só não sei se ela tá na Bahia ainda. Ô, tia Catarina, meu Deus do céu. Eu não mandei pra ninguém da minha família, irmãos, falando que ia estar aqui. Mas que bom que ela acompanha ainda. Maravilha, tia. O que importa é acompanhar o programa, irmãos. Não seja seguidores de pessoas. O único que é digno de ter seguidores é Deus e Jesus Cristo, acabou. Agora, nós não, irmãos. Seja seguidores da palavra. Não vem estudando no programa porque o Matheus veio hoje. Sim. Dê força para a nossa rádio, irmãos. Espalhe aí o Todos com Cristo, a Rádio Remissão Gospel com as outras programações. E Deus abençoe cada um de você que está nos ouvindo. Logo depois a gente volta a falar ali mais para o presbítero Matheus continuar ministrando aí. Pode ficar à vontade, presbítero. Amém, amém, maravilha. Como estava dizendo, né? Que Deus ele completa aquilo que ele começa. E o interessante é que Davi estava cuidando das ovelhas. O profeta chega até a casa
de Jessé, o seu pai, pergunta se tem... Cadê o mais novo? Porque passou todos os filhos. Cadê o mais novo? Ah, tá lá no pasto. Tem mais algum? Acabaram-se os mancebos? Não, tem mais um. Mas cadê ele? Tá na onde? No pasto, onde os outros irmãos não estavam. O interessante é que Jessé manda chamar Davi. Quando Davi chega, na mesma hora, a Bíblia diz que Deus fala para o profeta, é esse, unge. Mas Davi foi ungido a rei, mas ele não exerceu o cargo de rei na mesma hora. Por quê? Porque é necessário ter um processo para a gente viver o propósito de Deus. Aí a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em vós há de aperfeiçoá-la ou há de completá-la. O interessante é que o povo acha, não, Deus vai completar do dia para a noite. E se esquece que tem um processo até a obra ser completa. Davi foi ungido a rei, mas não exerceu o cargo de rei. Voltou para onde? Para o pasto, cuidar das ovelhas, suportando o processo que Deus tinha na vida dele. Para aí ele viveu o propósito. E muitas pessoas não entendem. Ah, eu quero ser um pregador, eu quero ser um cantor, eu quero ser um pastor, eu quero ser um empresário. Mas eles não respeitam o processo que é necessário passar para exercer aquilo que a pessoa quer, e aquilo que Deus começou na vida dela, no caso, né? E o interessante é que quando Paulo está falando isso aí, Paulo está em uma situação ruim. Se eu não me engano, Paulo está preso, está escrevendo. Mesmo preso, Paulo está escrevendo. E o interessante é que a obra que Deus tinha começado na vida de Paulo não se limitou àquilo. Paulo estava preso, mas a palavra de Deus não estava presa. Paulo estava preso, mas o ministério de Paulo não estava preso. Por quê? Porque mesmo Paulo preso, a palavra de Deus estava sendo pregada. Aí a pessoa me diz, Mateus, mas eu estou passando por luta, eu estou passando por prova, eu estou passando por dificuldade. Quem não passa por luta? Quem não passa por prova? Quem não passa por dificuldade? Todos nós passamos, porém, quando temos a presença de Deus, eu sempre digo isso aqui, é mais fácil passar pela prova, é mais fácil passar pela luta, é mais fácil passar pela dificuldade. Por quê? Porque tem alguém nos consolando, tem alguém nos sustentando, tem alguém nos dando força para suportar aquilo que estamos passando. Aí Tiago escreve assim, Tiago capítulo 1 versículo 12, tendo por certo, interessante que Tiago escreve, que o varão que suporta com perseverança a provação, depois de ser provado, ele é o quê? Aprovado, e recebe de Deus a coroa que o Senhor preparou para aqueles que o amam. O interessante é que só recebe quem suporta. A pessoa fala, não, vou parar, eu vou desistir. Deus está dizendo para alguém hoje, não para, continua, suporta o processo, porque você vai viver o propósito de Deus. Aí Deus, ele começou algo na sua vida. Aí você fala, Mateus, o levante do inimigo foi grande na minha vida, eu quero parar. Não, não para. Se o inimigo se levantou, não veio para te parar, veio para te fortalecer, para te impulsionar para aquilo que Deus tem para nossa vida. O interessante é que se levantou Golias na vida de Davi, mas não foi para parar Davi, foi para impulsionar Davi para o propósito que Deus tinha na vida dele. Muitas das vezes vem coisas na nossa vida, a gente fala, não, isso aqui vai fazer eu parar, vai fazer eu desistir, vai fazer eu largar tudo. Não, negativo. Isso aí vai te impulsionar para o propósito de Deus na nossa vida. E isso é para nossa vida. Por quê? Porque muitas vezes a gente fala, tá difícil, com certeza, mas se você tem a presença de Deus, Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí Paulo escreve que aquele que nos fortalece, quem que nos fortalece? Se é Jesus que te fortalece, nós também vamos vencer, porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Nós podemos passar fome, nós podemos passar sede, nós podemos passar frio, nós podemos passar prova. Porém, tem um porém nessa história. Deus vai nos fortalecer para suportar isso. E não vai nos deixar morrer à míngua. Ah não, estou passando pela prova, vou morrer nessa prova. Mentira. Deserto é lugar de passagem. Deserto é lugar de passagem. Por quê? A terra prometida é o que? É Canaã. É o lugar da bênção. É o lugar da providência, é o lugar do milagre. O deserto foi para onde? Para Deus se revelar ao seu povo, para que o povo pudesse chegar até Canaã. Não tem como chegar até onde Deus nos prometeu sem o deserto.
Não tem como viver as promessas de Deus sem passar pela prova, sem passar pelo deserto, sem passar pela dificuldade. Por quê? Porque o deserto, a prova, a dificuldade nos ensina. E você comentou comigo, interessante que comentou comigo hoje, quando a gente se encontrou ali na frente. Muitas pessoas falaram, não chama ele. Por quê? Porque o começo, irmão, foi difícil. Muitas pessoas davam risada na minha cara, muitas pessoas apontavam o dedo e falavam, o Mateus não vai durar 3 meses, vai desviar, vai voltar a fazer o que fazia antes. Eu não dou 3 meses pro Mateus, ele desvia. Pra glória de Deus, vai fazer 7 anos que estamos firmes com o Senhor Jesus. Por quê? Porque quem está nos fortalecendo, que quem começou a obra em minha vida, na sua vida, não foi o homem, foi Jesus. Interessante aquele camarada, vamos dizer assim, a pessoa olha pra gente e fala, não, é porque ele é amigo do pastor, é por isso que o pastor sempre chama ele. Não, é porque Deus tem algo na vida dele e usa as pessoas para impulsionar ele até o propósito. Porque não tem como nós chegarmos, isso aqui é interessante, não tem como nós chegarmos até o propósito de Deus sem que pessoas nos abençoem, sem que pessoas abram as portas. O interessante é que na vida de Paulo teve um encontro com Jesus, e dali em diante tudo impulsionou a ele para viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Eu estou falando para alguém hoje que está nos escutando nesta rádio, que aquilo que Deus começou na sua vida, você pode dizer, Mateus, mas eu não vejo o agir de Deus em minha vida. Opa, pera lá, Deus ele está agindo, talvez você não está reparando, mas Deus está trabalhando. Porque através da luta, através da prova, através disso tudo, Deus trabalha para concretizar a obra dele em nossa vida. E o interessante é que Paulo está preso quando está escrevendo isso aqui. E o povo de Filipe, a igreja de Filipe, era conhecido, o povo de Filipe, na verdade na cidade de Filipe, era conhecido como a cidadania romana, como o povo romano. E Paulo ele vem pregando algo, falando, olha, vocês são daqui, mas seu lugar não é aqui. Vocês são de Roma, vocês moram aqui. Porém, a maior morada de vocês não é na terra, é no céu. O interessante é que as pessoas não entendem isso. Não, eu vou correr. Não sou contra a pessoa querer estudar, a pessoa querer se dedicar aos estudos, ao trabalho. Porém, tem que lembrar de Deus. Certo rapaz chegou em mim e falou, cara, agora eu vou começar a trabalhar. E o rapaz começou a trabalhar, Julius, presbítero Julius, começou a trabalhar. Falei, rapaz, vigia pra você não cair de novo. Ele, não, agora eu não caio por nada, eu tô forte, eu tô firme, eu não caio. Eu duvido eu voltar pro lugar que eu tava. Falei, rapaz, vigia. Falei, vigia, seja prudente. Esse rapaz começou a trabalhar. Soberba começou a tomar conta. Eu acho que deu 3 meses. O rapaz estava caído, prostrado, sem nada, passando fome. Tinha sobrado um pouco de dinheiro para ele, mas ele consumiu tudo, usando aquilo que, eu vou dizer aqui, começou a usar, recaiu na pedra. E o que aconteceu? Ele se arrebentou. Por quê? Porque a soberba e o tempo que ele teve tanto para trabalhar, não teve nenhum tempinho para Deus. E o maior problema do ser humano hoje é se esquecer de quem começou a obra na vida dele. Deus começa a abençoar, a pessoa fala, agora eu tô top, agora eu posso, agora eu consigo, agora eu faço, se esquecendo de que quem faz é Deus, quem cura é Deus, quem liberta é Deus, quem transforma é Deus, quem honra e abençoa é Deus. A pessoa se esquece disso aí. Aí o que ele faz? Não, agora não dá mais nada, não tem problema. E aí que entra o verdadeiro problema, porque a pessoa se esquecendo de Deus, a obra de Deus fica pela metade. Mas sempre, todavia, Deus, ele está velando pela palavra para fazer cumprir aquilo que ele prometeu. O interessante, para mim encerrar e passar para o Julius, o interessante é que quando nós se esquecemos de Deus, Deus ainda se lembra de nós. Mesmo que nós se esquecemos de onde nós saímos, se esquecemos do que Deus fez na nossa vida, Deus continua do mesmo jeito, da mesma forma. A pessoa fala, Deus mudou. Mentira. Quem mudou foi o ser humano, que se esqueceu que Deus cura,
que Deus liberta, que Deus transforma, que Deus salva. E o maior problema da nossa geração, eu falo nosso porque eu me incluo nela, é se esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida e querer se orgulhar, querer se achar, falando que faz, que canta, que prega, que tem, mas quem está dando isso tudo para a pessoa é o Senhor. E eu tenho a certeza que aquilo que Deus começou na sua vida, talvez tu diga hoje para mim, Mateus, mas a minha vida está de ponta cabeça, a minha família está de ponta cabeça, a minha casa praticamente está destruída. Deus está dizendo para você, eu comecei e eu vou terminar, eu vou aperfeiçoar. Queira o diabo ou não queira, a obra que Deus começou na sua vida vai se concretizar. Queira a vizinha fofoqueira, queira os parentes que calunia, a obra vai se concretizar. Por quê? Porque quando Deus promete, não é o homem que está prometendo, é Deus. Ele é fiel para cumprir, porque a palavra de Deus diz que Deus ele vela pela sua palavra para fazê-la cumpri-la. E é isso. Creia na palavra, acredite na palavra, porque Deus vai fazer o impossível se tornar possível na sua vida, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, amém. Maravilha, presbítero Mateus, o tempo voa, o tempo passa rápido. E fique com essa palavra, irmãos. Deus é fiel para cumprir. Tudo na hora certa. A gente tem um ditado popular, né? Deus tarda, mas não falha. Não, ele faz na hora certa. Irmãos, o tempo voa. Quero agradecer de coração ao presbítero Mateus. Amém. A gente não tem aquele hábito de trocar mensagem, mas tem um carinho especial pela tua vida, pelo teu ministério. Eu tava olhando, irmãos, na tela ali, Gessé, quanto que eu tô gordo, meu Deus do céu. O Matheus engordou também. Misericórdia, o Blaze Lay fecha mais, até estourou o botão. Então, meus irmãos, eu quero agradecer cada um. Meu amigo Michael, Deus abençoe, Michael. Michael também, que tá aí no ramo de beleza, mas trabalha só com homens, né? Barba e corte de cabelo. Deus abençoe, Michael, o espaço da barba. Poderia falar, Gessé? Pode, tá, sem problema. Deus abençoe, Michael. O João também ali, Deus abençoe, João. Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. A gente é grato. O Gessé colocou na tela ali, né? Pode colocar, Gessé, enquanto fala? Tá, coloca o teu cartaz lá primeiro, então. Junto. Tá os dois então. Irmãos, ali tem um projeto de vida ali, né? Que o Gessé vai participar. Lá na cidade de Paranaguá, irmãos. Para ajudar essa criança aí que vai fazer a cirurgia que custa 10 mil reais, irmãos. A família sozinha não pode, irmãos, mas a família de Cristo na terra consegue fazer essa cirurgia e até muito mais. E vamos falar como cidadão, irmãos. Como cidadãos, independentemente de placa de igreja, independentemente se é da igreja, se é do candomblé, se é da Umbanda, presbítero Mateus. O povo brasileiro ele tem um coração bom de ajudar, então nós vamos crer que não vai ser só os 10 mil, vai sobrar dinheiro para essa família, porque não é só cirurgia, irmãos. Vem um processo de recuperação, não sei qual é o tipo, mas ali vem curativos para fazer e depois tem o processo de cuidar dessa criança. Então, 10 mil é o valor do processo, né, Gessé, da cirurgia. Mas aí vem o pós-cirurgia, vem todos os cuidados, tem a família, vai para o hospital, volta para o hospital. Então, você que puder ajudar, irmãos, nos ajude. Vai ter um Pix na tela e esse Projeto Vida vai ser um evento em Paranaguá que vai ter essas bandas ali, ó. Daí vai ter esse encontro aí, irmãos, dessas bandas aí, ó. Você que puder, ajude em nome de Jesus. E não vai faltar, irmãos. Não falta. Amém, glória a Deus. E o outro cartaz aí, irmãos, é o nosso culto da Juádice. A nossa igreja, né? Igreja Evangélica Assembleia de Deus Ministério de Curitiba, no Jardim Gabineto. Se você puder, venha cultuar junto conosco. E chame aquele amigo teu, aquela amiga que faz tempo que não vai na igreja. Convida quem não está afastado. Que Deus certamente terá uma palavra lá através de quem vai ministrar, os louvores. O irmão Gessé vai estar com a gente. O David Kelvin, o nosso futuro pastor do nosso ministério, vai estar lá também ministrando. A irmã Mourinha, que é uma baiana retada. Mourinha, Deus abençoe. Vai estar louvando também. Vai ter a nossa jovem. Essa jovem Gessé que está aí no cartaz, se eu não me engano, ela tem 10 anos. Qual cantora? A Larissa. Ela é da nossa igreja lá de São José dos Pinhais também, vai estar com a gente. Legal. Então venha, irmãos, congregar com a gente. Se não for com a gente, vai na Igreja Assembleia de Deus Semeando Fé, que é do nosso presbítero Mateus, na pessoa do pastor local, o nosso pastor Edson, né, isso mesmo. Deixa o endereço, presbítero. Rua André Zinoni, número 120. Amanhã, posso falar? Amanhã vai ter um culto de missões. Pregador Eric Luiz. Muitas pessoas conhecem, acho que você conhece também. Eric Luiz vai estar pregando amanhã. Vai ter uma dupla, Leonardo e Priscila também. Bênção de Deus.
Você que sentir no coração de ir lá, vai lá, porque Deus tem uma palavra para o seu coração especial. Rua André Vizinoni, número 120, quarta-feira, às 20 horas começa o culto. E os outros dias, presbítero? Domingo e segunda-feira. Segunda-feira, oração e doutrina. Domingo, culto da família. E quarta-feira são os cultos dos departamentos, no caso. Irmãos, então tá aí, Assembleia de Deus Ministério Semeando Fé, Rua Engenheiro Vizinoni. André Vizinoni. Assembleia de Deus Ministério de Curitiba, Rua Padre Francisco Chilazesco, 429, no Jardim Gabineiro. Você que, se quiser e puder, venha cultuar com a gente. A nossa igreja, os cultos na sexta-feira no direção do Círculo de Oração e no domingo o culto público, denominado Culto da Família. E vamos aí estar implantando o retorno dos cultos dos jovens, provavelmente ficará fixo no último sábado do mês. Deus abençoe a todos vocês, Gessé, obrigado, foi um prazer enorme fazer esse programa hoje, atendendo o pedido do nosso pastor Ivo. Então Deus abençoe nossos ouvintes, a todos vocês, e vamos fazer aí um futuro projeto aí na nossa agenda particular para a gente poder estar mais vezes aí. E você, irmão, medite na palavra que foi deixada aqui nesta noite, e certamente o que você não conseguiu entender agora, nas madrugadas o Espírito Santo vai te ajudar aí com o dom de discernimento. Então leia e medite na palavra de Deus. Maravilha, é isso aí. Deus abençoe. Medite, leia. Não sei se você preparou aquele louvorzão. Boa obra. Deixa eu pegar rapidinho. Se for o tempo, não tem problema. Nós fazemos uma oração e vamos para cima, em nome de Jesus. O irmão Gessé coloca o último louvor na agulha ali, louvor Boa Obra, acho que é Amanda Valesca. Eu acho que é. Enquanto eu preparo o louvor final ali, irmãos, vamos ficar aqui com a bênção do nosso presbítero Mateus, já deixou a palavra, e fazendo a oração pra gente, despedindo dos nossos ouvintes, abençoando a obra também, em nome de Jesus, a nossa rádio, na pessoa do nosso irmão Gessé e o pastor Adão. Deus abençoe o pastor Adão, que está nos acompanhando também. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Vamos fazer uma oração rapidinho aqui, e o Gessé já vai soltar essa canção, esse louvor abençoado. Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade a qual o Senhor nos dera, Senhor, de estar compartilhando da sua palavra. Ó Pai, os ouvintes, ó Paizinho querido, que o Senhor possa ir de encontro com eles, onde eles estiverem, ó Pai, que o Senhor possa fazer o teu querer e a tua vontade, repreendendo, Senhor, todo plano diabólico contra a casa, contra o lar, contra a família, repreendendo, Senhor, tudo aquilo quanto não provém de Ti, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Abençoa o Gessé, o pastor Adão, o pastor Ivo, o presbítero Jules, todos os ouvintes, participantes, ó Pai, em nome de Jesus Cristo eu lhe peço, ó Pai, que o Senhor possa abençoar ricamente, repreendendo, Senhor, toda obra do inimigo e dando a vitória para o Teu povo, concretizando, Senhor, aquilo que o Senhor iniciou na vida do Teu povo. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, cura, Senhor, se for possível, ó Pai, um enfermo. Se tiver alguém enfermo, ó Pai, que está ouvindo esta rádio, que possa ser curada, que possa ser liberta, que possa ser transformada pelo poder que é no Teu nome, porque o Senhor ainda cura, o Senhor ainda liberta, o Senhor ainda transforma, o Senhor ainda salva, meu Deus. Eu lhe peço, em nome de Jesus Cristo, concretiza, Senhor, a Tua obra em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos, fica com o louvor abençoado e até a próxima terça-feira o pastor Ivo estará de volta, e durante a semana tem a programação da rádio aí, você que é ouvinte fiel, acompanhe todos os programas em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Medo vem a todo instante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante
diante da minha realidade, preciso arriscar. Sabe o que aconteceu? Ouvi a voz de Deus bradar, dizendo: filho, espere um pouco, que agora eu vou falar. E ele me disse assim: